Olá pessoal, bem-vindo ao canal Bob e suas viagens. No vídeo de hoje eu vou falar sobre imigração, um assunto que preocupa muita gente, principalmente aqueles que vão viajar pela primeira vez ao exterior. Falarei sobre imigração dentro dos aeroportos da Europa e dos Estados Unidos. Por isso não deixe de assistir esse vídeo, porque eu vou falar de assuntos importantes que são fundamentais à sua entrada sem problema na imigração no exterior. E para você, agente de viagem, esse vídeo é muito importante, principalmente se você nunca viajou para o exterior. Você vai ter fundamentos importantes para passar para seus clientes, para que eles não sejam barrados durante a imigração. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço que vocês dê seu like. E se não se inscreveram, se inscreva em nosso canal. Aperte o sininho que está aí do lado e vocês sempre receberão informação toda vez que eu postar um vídeo novo. Compartilhe também, porque você fazendo assim estará ajudando muita gente que tem um verdadeiro temor quando viaja ao exterior de ser barrado no setor de imigração. Também não deixe de nos seguir em nossas redes sociais que estão aqui abaixo. Bom, a primeira coisa que você deve pensar quando for viajar para o exterior é ter o seu passaporte. E ter seu passaporte válido, pelo menos com 6 meses de validade. Ou seja, você deve olhar a data do seu passaporte e verificar a validade dele, o tempo que ele vai expirar. O seu passaporte deve ter pelo menos 6 meses de validade a partir da data que você vai viajar. Outra coisa também é que para a maioria dos países aqui da América do Sul, principalmente aqueles que fazem parte do Mercosul, a utilização de passaporte é opcional. Você poderá entrar na Argentina, no Chile ou no Peru apenas com a sua carteira de identidade civil. Outra coisa também é que para alguns países você só poderá entrar se tiver um visto de entrada previamente aprovado antes de sair do Brasil. É o caso dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia e alguns outros países da Ásia. Outra coisa que você deve saber é que se você não tiver dupla nacionalidade, você só poderá sair do país ou em condição de turista com a passagem de ida e de volta. Em condições de trabalho ou de estudos, existem outras regras. Também você, em condição de turista, só poderá ficar durante 90 dias. A partir desse prazo, você estará ilegal. Em condição de estudante, você poderá ficar até 7 anos, a depender do país. Um deles é a Irlanda. E se você quiser saber como, assista esse vídeo que eu fiz, que está aqui em cima, passando no card. Bom, mas vamos falar como é a imigração no exterior. Vamos falar sobre imigração na Europa. Vocês sabem que os países que são porta de entrada dos brasileiros na Europa é Portugal e Espanha. A partir dali, você pode fazer conexão e ir para muitos outros países. E geralmente os voos ficam mais baratos quando há conexão em Lisboa ou em Madrid. Eu fiz um vídeo que está aqui em cima sobre o aeroporto de Lisboa. O vídeo vai lhe dar o passo a passo de como você andar pelo aeroporto de Lisboa, passar pela imigração e pegar suas malas. Assista o vídeo que está passando aqui no card. E sobre a imigração? O que dizer? Bom, em primeiro lugar, não é um bicho de 7 cabeças. Você não precisa ter medo para fazer a imigração. Não pense em ser barrado se você seguir os seguintes conselhos. Primeiro, a sua apresentação. Como você vai se apresentar ao agente de imigração. Tente se apresentar da maneira mais
próxima da foto do seu passaporte. Ou seja, não vá de óculos escuros, não vá todo barbudo, não vá descabelada, porque isso pode despertar que você está com temor, que você está com receio de ser barrado no exterior. E o pessoal do controle está filmando e ele certamente vai comunicar ao agente de imigração que determinado passageiro está com atitude suspeita, que ele está filmando, que ele entrou e saiu do banheiro muitas vezes, que ele estava no início da fila, que ele retornou. Então seja discreto quando você chegar no setor de imigração. Outra coisa também, você deverá estar munido, como eu disse, do seu passaporte, com um prazo de validade de 6 meses, com a sua passagem de ida e de volta, caso você não seja cidadão europeu, ou não tenha nacionalidade, dupla nacionalidade europeia. Você também deve ir com um seguro, porque se você, alguns países, a maioria dos países da Europa não tem uma instituição tipo o SUS aqui do Brasil. Se você tiver o azar de ficar enfermo, de ter algum problema, você vai pagar muito caro, mas muito caro mesmo, se você não tiver um seguro. Então o ideal é que você faça um seguro com a cobertura mínima de 30 mil euros. E não é um seguro caro, apesar do prêmio dele ser alto. Alto, vírgula. A depender do que aconteça, o que possa acontecer dentro da Europa, esse seguro pode estar dentro do limite de uma cobertura. Bom, como eu lhe disse, você chegando na Europa, através de Portugal ou da Espanha, se você for ficar em Portugal ou na Espanha, você vai fazer imigração em um desses dois países. Digamos que você está indo para a Europa e vai para Lisboa. Quando você vai sair da aeronave, você vai pegar o ônibus dentro do pátio do aeroporto. Esse ônibus vai te levar ao terminal de passageiros. A partir dali, você vai olhar a sinalização. Esses aeroportos internacionais, eles são muito bem sinalizados. Então, em Portugal principalmente, que é nosso idioma, né? Então você vai seguir a sinalização do que está no piso e que está nas placas superiores e vai se dirigir à imigração. Sim, antes de pegar a sua mala, você tem que passar pelo setor de imigração. Este setor é um saguão muito grande, onde tem dois tipos de fila. Uma fila para cidadãos europeus e americanos e canadenses, australianos, e um setor para cidadão que não tem a cidadania europeia, que pode ser o caso, e é o caso da maioria dos brasileiros que viajam ao exterior. Você vai ficar na sua fila, muito bem comportado, e esperar a sua hora de ser chamado. Se você estiver com acompanhante, sinalize ao pessoal que está controlando a fila que você está com um irmão, você está em família, ou que você está em um grupo de discussão. Chegando a sua vez de ser atendido pelo agente de imigração, a primeira coisa que ele vai pedir é que você mostre o seu passaporte. Você vai mostrar o seu passaporte, se tiver em capa, tire da capa e entregue ao agente de imigração. Responda apenas o que for perguntado. Ele certamente lhe perguntará quanto tempo você vai ficar no país. Se for o caso Portugal, quanto tempo você vai ficar e para onde você pretende se deslocar no país que você vai ficar, se tratando de Portugal ou da Espanha. Em seguida, ele vai pedir para que você amostre o seu boarding pass, ou seja, a sua passagem. Ele vai olhar a sua passagem e vai conferir a sua data de retorno. Se ele achar que você está um pouco nervoso, ele vai perguntar quando é que você retorna. E você tem em mente
a data que você vai retornar. Ele também vai perguntar aonde você vai ficar hospedado. Se for o caso de hotel, esteja em mãos com o seu voucher do hotel, caso ele venha pedir. Mas se você for ficar na casa de um parente ou de um amigo, saiba que antes de sair do Brasil, você tem que solicitar o seu parente ou seu amigo que faça uma carta, envie para você pelo correio. Essa carta tem que dizer que você está sendo hospedado durante tantos dias, durante os dias da sua viagem ou durante os dias de permanência naquele país ou naquela cidade, na casa da pessoa, do anfitrião, e ele vai se responsabilizar por você. Ou seja, qualquer coisa de errado, paga você e paga ele, judicialmente. Outra coisa é que o agente também pode lhe perguntar quanto você está levando para ficar esses dias que você pretende ficar no exterior. Geralmente, o custo médio de uma pessoa, descontando a hospedagem, com comida, transporte, lazer, geralmente varia de 50 a 70 euros dia. Multiplique 50 ou 70 vezes os dias de estadia que você vai ficar no exterior. No caso, estou falando da Europa. Você não precisa levar todo o dinheiro em cash, né, para você ficar no exterior. Você também pode levar cartão de crédito internacional. E se for o caso que o agente peça para que você comprove a sua quantia, você diga que você tem um cartão de crédito internacional. Ele também pode perguntar qual é o propósito da sua viagem. É turismo? É reunião familiar? Assuntos relacionados ao trabalho? Então você vai dizer, não, eu estou aqui de férias, outros dias, eu vim aqui para participar de um seminário, de um congresso, eu vim aqui para visitar um parente que está enfermo, um parente que eu não vejo há muitos anos, eu vim aqui para passar uns dias com meu amigo ou com minha amiga, enfim. Se for o caso de passar com um amigo, pai, mãe, irmão ou algum parente, como ele disse, leve a carta em que o seu anfitrião vai se responsabilizar pela sua estadia durante os dias que você estiver nesse país. Se for o caso de você vir a trabalho, você tem que entrar com um contrato de trabalho da empresa que ele está contratando, né? Essa empresa, ela vai também se responsabilizar, nesse contrato deve estar escrito o prazo que você vai ficar por lá e a responsabilidade que a empresa terá com você. Mas se ainda assim, após você responder todos esses questionamentos do agente de imigração, ele ainda estiver em dúvida se você está entrando a turismo, ou a negócio, ou a estudo, ele pode também te chamar para um local reservado. Ele vai destacar outro agente de imigração que vai lhe acompanhar até uma sala e vai fazer outros questionamentos a você. Isso só vai ocorrer se ele tiver alguma desconfiança de você. Mais uma vez eu digo que quando você sair da aeronave, tente ser o mais discreto possível. Se vista de uma maneira moderada. Se você tiver usar barba, deixe sua barba parada, deixe o seu cabelo cortado e procure parecer o mais próximo da sua foto de passaporte. Você pode até achar que isso é uma discriminação, mas esse tipo de coisa ocorre. E geralmente as pessoas que são mais atingidas são as pessoas jovens, porque desperta ao agente de imigração que essa pessoa tem intenção de imigrar e ficar ilegal no país. Por isso, você que é muito jovem, procure seguir os meus conselhos. Não vá com chapéu, de óculos escuros, com roupa muito decotada. Procure ir discreto, porque você tem que passar despercebido.
E procure ficar tranquilo, porque geralmente, como ele disse, as perguntas que ele faz é pedir o seu passaporte, pedir para você mostrar o seu boarding pass e pedir para você dizer aonde você vai ficar. 3 perguntinhas. Depois disso, ele vai e dá uma carimbada no seu passaporte, certo? Logo após sair do setor de imigração, você vai pegar as suas malas. Você só pega a mala depois que você passar pelo setor de imigração. Se você estiver entrando na Europa por Portugal ou pela Espanha, mas o seu destino final não for nenhum desses 2 países, for algum dos países que fazem parte do acordo de Schengen, então quando você for para esse país e estiver entrando por Portugal ou Espanha, você vai fazer a imigração em Portugal ou na Espanha. Após passar pela imigração, você vai para a sua conexão e quando você chegar no seu país final, que faça parte do acordo Schengen, você não vai passar mais por imigração. O acordo Schengen é um acordo que foi feito com muitos países da Europa, onde as fronteiras físicas foram extintas. Não existe barreira com esses países que fazem parte do acordo para que você passe de uma fronteira para outra. Mas esse não é o caso, por exemplo, de quem entra por Portugal e faz conexão para a República da Irlanda ou para o Reino Unido, que é a Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales. Se por acaso você estiver indo estudar em Dublin ou qualquer outra cidade da República da Irlanda, você chegando no aeroporto de Lisboa ou de Madrid, você vai se dirigir à conexão. Você não vai passar na imigração. Lembrando que em Portugal eles chamam a conexão de ligação. Não utilizam a palavra conexão, mas certamente eles vão entender se você perguntar aonde é a conexão. Então, em Portugal, na Espanha ou qualquer outro país que faça parte do acordo Schengen, se você for para o Reino Unido ou para a Irlanda, você só vai fazer a imigração quando você chegar lá. Isso se dentro do seu bilhete, certo? Tiver, por exemplo, Rio, Lisboa, República da Irlanda, Fortaleza, por exemplo, Lisboa, Inglaterra. Se o voo seguinte não estiver dentro do seu bilhete, aí sim você vai ter que fazer a imigração. Caso você vá para algum país que não seja de língua portuguesa, por exemplo, você vai para Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, ou até mesmo a Espanha, ou qualquer outro país que não fala português, geralmente o agente de imigração fala outro idioma, um segundo idioma, que é o inglês. E ele fará praticamente as mesmas perguntas que eu expliquei no início desse vídeo. A primeira coisa que ele vai pedir, ele vai dizer: May I see your passport? Posso ver o seu passaporte? E você, se você tiver uma pequena base de inglês, você vai dizer: Yes, here you are. Tome. Ele também pode perguntar: How long will you stay here? Quanto tempo você vai ficar aqui? E você responde: I will be here for 1 week, for 1 month, for 10 days. Eu vou ficar aqui por uma semana, por um mês, ou 12 dias, ou o tempo que você achar que deve ficar, sabendo que o limite que você pode ficar com o motorista são 90 dias. Ele também pode perguntar: What is your purpose of your visit? Ou What is the nature of your visit? Ou seja, ele pode perguntar qual é o propósito ou qual é a natureza da sua visita. Aí você pode dizer: I'm here on vacation. Eu estou aqui de férias. I'm here in business. Eu estou aqui a negócio. I'm here to study. Eu vim aqui para estudar. Respostas curtas e simples. E só responda o que ele perguntar. Ele também pode dizer: May I see your board pass? Posso ver a sua passagem? E você: Yeah, here you are. Tome. Sempre com respostas curtas. Ele pode perguntar: Are you traveling alone?
Você está viajando sozinho? E você diz, yes, I'm here alone. No, I'm with my mother. No, I'm with my wife. No, I'm with my brother. No, I'm with my friend. Bom, estou com minha esposa, meu irmão, meu amigo. E ele pode perguntar, have you ever been here before? Você já esteve aqui antes? No, the first time I'm here. Não, é a primeira vez que eu estou aqui. Ou I have been here last year. Eu estive aqui o ano passado. Enfim, não é preciso saber muito de inglês para dar essas respostas curtas. Mas se você não souber nada de inglês, você pelo menos aprenda I don't speak English. Eu não falo inglês. Ele vai tentar se comunicar por gesto ou vai chamar alguém que fale o seu idioma, o português, ou o portunhol, o espanhol, e fazer as perguntas a você. Então fique tranquilo, se você seguir todas as recomendações que eu fiz no início do vídeo, você vai ver que você não vai ter problema para entrar. Um certo frio na barriga, todo mundo sente, isso é normal, sentir um frio na barriga. Até eu que já entrei várias vezes e entro várias vezes na Europa, eu sinto um certo frio na barriga, porque você não sabe quem que está atrás, quem que vai lhe entrevistar, o humor da pessoa. Mas sempre seja cordial, mesmo que ele seja rígido com você, sempre seja cordial, certo? Fique tranquilo e responda apenas o que ele pedir. Eu espero que esse vídeo tenha tirado todas as dúvidas e tenha tranquilizado vocês. E se vocês gostaram, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e espero você no próximo vídeo. Tchau.